Ô, cara, até um tempo atrás eu não acreditava em Deus, não. Sabe? Mas aí eu ouvi sobre Jesus e me apaixonei. Então eu tô lendo a Bíblia. E quando eu estava em Mateus, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que visse aqueles sinais dos quais ele falava, mas eu não entendi. Aí eu ouvi um amigo ateu meu, dizer que Jesus não cumpriu o que disse e por isso mentiu. O cara não entende nada de Novo Testamento, de coisa alguma. Eu já sei onde ele vai, já respondi isso 1 trilhão de vezes. Então eu tô aqui mesmo. Ah. Só o Gabriel botar aí, ó, escreva aí a pergunta. Eu não ouvi a pergunta, eu sei já o que ele vai perguntar, porque, meu Deus, é a mesma coisa. Então bota aí, Gabriel, procura aí em... Deixa eu ver, é melhor dar o texto do Novo Testamento na Transfiguração. Pode ser em Lucas, pode ser em... Ele está se referindo ao de Mateus. Pode ser de Mateus 17... Olha aqui, vamos em Mateus 17. É o de Mateus 17 que ele está falando? Ele não cita o verso, nem o capítulo. Mateus 17. Em verdade vos digo, 16, 28. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de maneira alguma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aí o texto diz: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, alguns, e os leva em particular a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Em Lucas se diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, levou Jesus a um alto monte, a Pedro, Tiago e João, se transfigurou diante deles. Claro que Jesus estava falando de uma coisa particular, para alguns que não passariam pela morte até que vissem uma manifestação do reino. 6 dias depois, 8 dias depois, ele leva Pedro, Tiago e João, só alguns. Depois, todos 3 morreram, mas tiveram uma avant-première daquilo antes. Está o texto e o contexto, mas a ignorância é um horror. Se o Gabriel escrever lá, por exemplo, escreve aí, Gabriel, Mateus 16, de 24 em diante. Ou o capítulo 1, então escreva Transfiguração. Transfiguração. Aí, Transfiguração, que vai apanhar todos os textos. Se você lesse os meus livros aqui, Caminho do Discípulo 1, 2 e 3, estão 34. cheios dessa alusão, meu filho. Então é uma pena que vocês se aconselhem entre vocês mesmos. Ninguém sabe nada e vai perguntar de quem não sabe coisa nenhuma. E ainda é traumatizado. É uma pena, porque vocês acabam assumindo posições radicais baseadas na ignorância total que os habita. Desculpa a sinceridade. Mas continua aqui. Isso é bobagem, você vai crescer, tá bom? Eu já passei por essa, meu filho. 6 meses depois de convertido, eu estava fazendo as perguntas que você está fazendo agora. Há 44 anos atrás. Vai passar e você vai entender, vai dizer, uau, como é que eu li tão segmentadamente, tão compartimentalizadamente, tão texto sem contexto antecedente, sem contexto imediato, e concluí em cima de versículos, coisas tão estúpidas, anuladas antes e depois, na própria descrição do português. Não é preciso ter maiores interpretações para entender o que se está dizendo. Beijo.